ela não serve para desenvolver o Estado, ela não serve para trazer produtos mais baratos para o restante do país, porque a gente sabe que alguns produtos chegam a ficar até mais caros do que produtos importados vindo da Zona Franca. Ela tem todo esse imbróglio fiscal e, no fim, não resolve nada. Então, no fim, ela serve só para ser, digamos, uma forma de sustentar pessoas por meio de empregos. Ela é só um cabidão de emprego. É isso aí. Vamos falar sobre Amazonas e Zona Franca de Manaus, e nada melhor do que trazer um amazonense que está lá do ladinho, né, para falar sobre isso. Explica pra gente, tem muita gente que não entende muito bem como é, o porquê do nome Zona Franca. Explica pra gente o que é uma Zona Franca e o que é a Zona Franca de Manaus. Por cima mesmo. De uma maneira superficialmente falando aqui, a Zona Franca de Manaus ela começou como uma ideia boa, né? Em 1957, o governo JFK ele criou um porto livre em Manaus, tentando fazer uma ligação e planejando um desenvolvimento da região da Amazônia, né, na economia nacional. Só que inicialmente não deu certo esse plano. Aí, em 1967, já no regime militar, foi proposto um sistema de uma zona onde essa zona ela seria principalmente através de uma ideia básica, que era proteger a soberania do Amazonas em si e da região da Amazônia, porque naquela época estava muito oriundo uma conversa sobre uma internacionalização da Amazônia em si. Então, para proteger e para colocar vida dentro desse aspecto que a gente vive aqui de forma isolada, eles planejaram aplicar-se uma isenção fiscal para atrair empresas para cá, com a desculpa de fazer uma preservação da Amazônia, né? E a partir de 1970, começou de fato uma política de integração nacional juntamente com a ditadura militar, né? A ZFM ela começou a ganhar musculatura e a SUFRAMA passou a gerir o modelo juntamente com o governo. E através desse processo foi criado um polo industrial aqui no Amazonas, focado em indústria principalmente e exportações de produtos para regiões predominantemente do Sudeste. Então, a ideia inicial era fazer uma zona comercial, industrial, para atrair empresas para cá, porque na visão do regime militar isso iria afastar um pouco esses problemas de outros países querer vir para cá e tomar posse da Amazônia. Entendi. Então, sintetizando muito, muito bem isso, eles desenvolveram uma estratégia para populacionar o Amazonas e trazer um aspecto de maior soberania. A gente ia ter ali um polo industrial, ia ter mais pessoas, causando esse aumento da soberania, digamos assim. Mas eu tenho uma pergunta. Você, que está aí do lado, porque eu aqui de Portugal, de Goiás, o Renan de São Paulo, tem uma visão, mas o que a Zona Franca significa para você e para as pessoas ao seu redor? Você conhece muita gente que trabalha para empresas ligadas à Zona Franca, e qual a visão que você tem disso? Vamos lá, querendo ou não, a Zona Franca ela é presente no dia a dia de várias pessoas. Conheço muitos amigos que trabalham lá, que têm famílias que dependem disso. Só que é aquela situação. Eu acho que não adianta a gente montar um polo industrial, principalmente dentro do Amazonas, com a logística que a gente tem, tá? Então, mesmo que isso seja de fato benéfico para algumas poucas pessoas, e principalmente, que a gente pode conversar depois, do lobby que existe em torno da Zona Franca de Manaus, que ela causa um estrago fiscal se a gente for colocar isso em âmbito nacional, né? Eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte querer focar somente em coisas que nos alegram e deixar para trás diversas outras situações que de fato não se levaram adiante. Porque uma das principais teses do regime militar era fazer um desenvolvimento da Amazônia em si. E infelizmente isso não aconteceu. O Amazonas tem IDH péssimo, regiões do interior do Amazonas têm uma condição de vida extremamente precária, vivendo em palafita, e quando acontece que as águas sobem, essas pessoas ficam debaixo d'água. Saúde é horrível, educação é péssima, saneamento básico quase não existe, e a gente vive infelizmente, principalmente as pessoas que moram no interior do Amazonas, num estado de calamidade pública sem precedentes. Entendi. E assim, uma outra coisa também, quando a gente entende, eu não sou o cara eu sou contra qualquer tipo de incentivo fiscal, embora eu acredite que o ideal para o nosso país seja nós termos, acabar com essa guerra fiscal que existe, no sentido de que, para você vir para o meu estado eu vou te dar uma isenção fiscal. Eu acho que isso é muito maléfico à economia do nosso país, e eu sou muito fã do Marcos Lisboa, por exemplo, né? Então, para mim, o ideal é que a gente tivesse uma alíquota de imposto única para independente de qualquer setor, para evitar um manicômio tributário que existe no Brasil hoje, por exemplo, daquele velho dilema, né? Uma barra de cereal que tem uma camada de chocolate, ela tem que ser tributada pelo chocolate ou pelo cereal, enfim, gera essas aberrações. Então, eu acredito que um ideal fosse a gente ter uma alíquota de imposto única para todos os produtos, porque esses incentivos, na verdade, pode até pegar um pouco da ciência política, né? Mancro Olson, ele falou para a gente há muito tempo atrás que, basicamente,
quando oferece algum tipo de incentivo, algum benefício fiscal, isso vale também até para a mesma lógica para uma bolsa, qualquer coisa do governo, qualquer benefício em termos financeiros que o governo dá para a população, da seguinte perspectiva. Uma vez que você dá esse benefício, você cria um grupo de pessoas interessadas em manter aquele benefício, que é o caso da Zona Franca de Manaus. Porque se a gente pudesse discutir uma Zona Franca de Manaus, uma zona franca, uma zona de incentivo para defender a soberania do país, eu toparia discutir isso. Só que ela teria que ser um incentivo pontual. A gente vai desenvolver uma indústria aqui até tal ano. Tal ano ela começa a andar com as próprias pernas. E o que aconteceu na Zona Franca de Manaus também foi que tinha essa data para acabar, eles postergaram essa data algumas vezes, né? Porque simplesmente não é que, vou pegar um exemplo mais senso comum, assim, não ensinou a pescar, não deu a vara, né? Tipo, só deu peixe, não ensinou a pescar, enfim. Porque não foi oferecida uma condição para que a indústria em Manaus conseguisse andar com as próprias. Isso é muito, muito. E aí, por que é que eu fico tão encucado com isso? Quando a gente faz formulação de qualquer pública, existe meio que uma receitinha, que é o ciclo de políticas públicas. Então, primeiro, a gente identifica o problema, e como você explicou, quando aventaram essa ideia sobre a Zona Franca de Manaus, identificaram um problema de internacionalização da Amazônia, todo um rolê, e aí depois você identifica um problema, você formula a política. Então, existia o problema, formularam uma política que foi a Zona Franca de Manaus. Depois você implementa, depois você avalia, e a partir dessa avaliação você vai tomar uma decisão do que faz. Você vai avaliar e repetir todo o ciclo, né? Só que tem um grande problema, cara, é que existe um sigilo de 50 anos sobre os dados de isenção fiscal da Zona Franca de Manaus. Então, até é difícil a gente falar um pouco em números sobre isso, porque existe um sigilo. E aí eu fico imaginando o manicômio que isso cria, porque como é que a gente vai formular uma política pública se a gente nem sequer consegue saber o dado verdadeiro? Como é que os deputados tomaram a decisão de por exemplo, votar para ampliar o prazo dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, se os dados nem sequer eram conhecidos, eles estão em sigilo, sabe? Então, é até uma negação da técnica, das boas práticas de formulação de políticas públicas, de formulação de política econômica, porque como é que você vai tomar uma decisão se você não consegue avaliar porque os dados não estão disponíveis? É de uma maluquice sem tamanho, cara, isso me chama muita atenção, e aí, jogando para você, partindo dessa perspectiva que um benefício fiscal da ordem como é a Zona Franca de Manaus, ela deveria fazer com que Manaus começasse a caminhar com as próprias pernas, digamos assim. Você consegue falar um pouco pra gente como é a realidade, como ela impacta na realidade do amazonense? Tipo, ela gera emprego com maior renda, ela gera mão de obra qualificada ou simplesmente aquele preconceito aquela piadinha do pessoal de que Manaus é basicamente a Zona Franca de Manaus é uma adesivadora, né? Vai lá e coloca o adesivo, vem tudo bom, eles colocam o adesivo e manda de volta pro país. Como que é essa para vocês aí? Você como jovem, você tem tipo assim, porra, eu sei que aquilo ali tá me garantindo uma oportunidade profissional no futuro, ou é algo que não sustenta? Bom, essa é uma excelente pergunta, inclusive. Eu acho que a gente pode começar respondendo ela em duas partes, né? Qual foi a proposta inicial da Zona Franca de Manaus? Era, né, fazer uma preservação da região do Amazonas, por causa da sua floresta, e fazer um desenvolvimento da região, principalmente o Amazonas em si, né? Os interiores, a capital e assim por diante. O problema é que essa proposta, como foi idealizada, ela não aconteceu de fato. Já se passou 50 anos e a situação continua a mesma coisa, né? Como eu disse anteriormente, uma saúde precária, uma educação precária, um saneamento básico quase inexistente, principalmente em bairros mais favelizados. Os interiores do Amazonas, principalmente do sul do Amazonas, têm uma condição de vida extremamente precária. E você perguntou acerca de como é que se existe uma mão de obra qualificada aqui. 60% dos trabalhadores da Zona Franca, eles recebem um básico para sobreviver, se pode se dizer assim, né? 60% não é com posse de uma mão de obra qualificada de fato. Já que o que a gente de fato faz aqui chega a produtos da Ásia, que vem através de uma rota que a gente pode falar posteriormente depois, e aqui acontece a montagem, depois da montagem ela é exportada para o Sudeste. Então, falando de maneira geral, a mão de obra em si, de acordo com os dados que a gente tem, 60% não é uma mão de obra qualificada e o salário também não é lá essas coisas. Então a Zona Franca ela acaba sendo mais uma montadora do que uma indústria de verdade, né? Pelo menos em sua grande maioria. Sim. Principalmente em e aí tem carro, eletrodomésticos. E aí vem um ponto que chama muita atenção, que é o quê? Voltando mais uma vez em Mancur, né? Se a gente for olhar, o que aconteceu então em Manaus foi o seguinte: incentivo fiscal, criaram um benefício para aquela região, as empresas se instalaram lá, e basicamente quando chegou a hora de encerrar o benefício fiscal, elas falaram, pô, não tem como sustentar sem esse benefício fiscal. Se você tirar o benefício fiscal, eu vou sair daqui. Tipo, vocês percebem como uma política pública mal feita? E aí eu quero puxar atenção aqui pelo zelo que a gente tem que ter, pela boa técnica, né? Não ficar naquele papo chato de tecnicidade e tudo, mas a boa técnica ela tem que ser mantida. E principalmente uma coisa que é tão básica que existe uma receita. Tipo assim, você tem que
implementar a política pública, depois vai chegar a hora de você avaliar e depois você repete, você volta para a fase de tomada de decisão. Se você, com aquele programa, se você faz um outro programa, enfim. Incrível como as coisas acontecem no Brasil, e a Zona Franca de mostra muito isso, elas são feitas sem prezar pela boa técnica. E aí o resultado, criou um grupo de lobistas que simplesmente vão ficar pressionando o tempo inteiro o parlamento brasileiro. E aí eu quero puxar um outro ponto também, para a gente estressar um pouco mais esse cenário, porque como é que fica, por exemplo, ficam os outros estados? Os outros, para ter o mínimo de indústria aqui, por exemplo, aqui em Goiás, se a gente quiser ter indústria, para bater o mínimo de frente com a Zona Franca de Manaus, por exemplo, a gente tem que dar uma isenção, o governo estadual vai ter que dar isenção. Então você cria um fomento para uma guerra fiscal assim tão... que poderia ser bom se tipo, refletisse em preços mais baixos, mas não. É simplesmente uma isenção para um setor específico. Não é que essa isenção vai ser da seguinte forma, eu preciso de indústria aqui, então vou baixar a alíquota de imposto geral. Não, eu vou abaixar, vou dar uma isenção para o setor X instalar a indústria aqui. Você cria um negócio que... Você cria uma guerra fiscal que é deletéria para todo mundo, porque eles abrem mão de tributação pontualmente. Não é que... E isso tem uma coisa que é interessante a gente pontuar, por quê? Uma coisa é você defender redução da carga tributária. Pô, é urgente aqui no Brasil. É urgente aqui no Brasil. Mas outra coisa é você dar um benefício fiscal. E muita gente, quando analisa as coisas da superficialidade, acaba confundindo, né? Então você não é a favor de que cobre menos imposto na Zona Franca de Manaus? Se a gente tiver que pagar essa conta no país inteiro, não. Porque eu defendo uma redução geral dessa alíquota de imposto. Porque se você reduz para o setor, para um único grupo privilegiado, você está dando só um privilégio ali que, não, como a gente pode analisar de forma empírica, não só na Zona Franca de Manaus, mas em outras zonas de comércio livre aqui no Brasil, não levam desenvolvimento. Eu vi um vídeo, cara, até no seu Instagram, que eu fiquei chocado, do caminhão lá indo apagar um incêndio e, tipo, o caminhão quase tombando no buraco, saca? Eu acho que... nossa, era um buraco só. Mas eu acho que isso são cenas simbólicas que mostram a verdade de todo esse sistema. É um sintoma, exato. Não é que, nossa, você está falando mal porque teve um buraco. Não, é porque não tem o mínimo de infraestrutura para você ter indústria em um local, mesmo com todo o dinheiro despejado por lá. Exatamente. Se não me falha a memória, o faturamento da Zona Franca de Manaus em 2024 para 2023 passou da casa de 230 bilhões de reais. Isso era para ser, pelo menos, trazido um investimento para cá em infraestrutura, em saúde, só que de fato não acontece. O que acontece é que esse modelo é mantido através de lobbies políticos, principalmente das principais oligarquias que existem aqui dentro do Amazonas, que se beneficiam em relação a esses produtos. É só a gente pegar, por exemplo, a reforma tributária, que a gente teve agora no governo Lula. A isenção fiscal ela continuou e a prerrogativa de prazo aumentou até 2073. Então, causa uma distorção econômica e principalmente industrial em outros estados. Então quer dizer que a Zona Franca ela não serve para desenvolver o estado, ela não serve para trazer produtos mais baratos para o restante do país, porque a gente sabe que alguns produtos chegam a ficar até mais caros do que produtos importados vindo da Zona Franca. Ela tem todo esse imbróglio fiscal e no fim não resolve nada. Então no fim ela serve só para ser, digamos, uma forma de sustentar pessoas por meio de empregos. Ela é só um cabidão de emprego. Se a gente for analisar as métricas básicas de sobrevivência que é o IDH, a região do Norte e do Nordeste são com os piores IDH possíveis que existem, cara. Principalmente nos interiores do Amazonas. No interior do Amazonas o IDH é abaixo de 600. Não desenvolver